Olá, e hoje eu vou falar um pouco mais, de como eu trilhei o meu deserto. Como foi ficar longe do meu esposo, da pessoa que Deus preparou para eu viver até que a morte nos separe. E com a glória de Deus estamos juntos. Nosso casamento foi restituído. E no meu tempo de deserto eu prometi para mim mesmo que eu iria ajudar esses casais. Porque é um momento que a gente trilha e se sente muito só. É um momento muito difícil. No começo do meu deserto, eu passei por situações constrangedoras até. Não houve traição, Foi desgastando o nosso relacionamento por não ter colocado Deus no nosso caminho, Um amor tão lindo que Deus preparou, mas que nessa época nós não colocávamos Deus em primeiro lugar, mesmo indo, à igreja, não colocávamos Deus em primeiro lugar. Então, assim, não foi muito fácil, porque as pessoas, como não sabiam o que tinha acontecido, começaram a inventar, histórias, de traição sem ter acontecido traição. E eu, às vezes, na época, conversava com meu esposo e ele conversava comigo e falava como o inimigo ele é astuto, Ele usa as pessoas, sopra mentiras e as pessoas saem distribuindo, semeando. E vai enchendo o coração das pessoas. E a gente fala, mas as pessoas não acreditam. Então é uma situação delicada. E no início eu dava muito ouvido, Eu ainda sem saber o que fazer, não acreditando. E sem ter uma direção. Eu comecei a orar dentro do nosso quarto, orar num lugar que já não estava mais o meu esposo, ainda existia o perfume, mas estava gelado. E orei por diversas vezes. Na realidade, chorava mais do que orava. E cada gota das minhas lágrimas eu tenho certeza que Deus foi acolhendo. E diante do meu quarto, Deus foi me dando a sabedoria do que eu deveria fazer. Qual caminho que eu deveria trilhar para restaurar o meu casamento. Porque eu pedia muito, Senhor, restaura o meu casamento. E eu estava inundada de ódio, de raiva, porque não é fácil ouvir que as pessoas falem de você uma coisa que não existe e você não poder ir lá e desmentir, porque ia fazer uma mistura só e talvez poderia aumentar situações. E Deus foi me dando sabedoria de calar-se e entregar a todas as pessoas em oração que estavam falando, que estavam enganadas, com essa situação. E no meu coração brotava um sentimento de me entregar inteiramente a Deus. Mas tinha algo que não permitia essa entrega. Tinha algo mais forte que não permitia que eu me entregasse ao Senhor. Então, assim, eu sofri demais. Eu vi o meu esposo, assim, para mim ele não estava sofrendo quando eu olhava. Mas dentro dos olhos dele, eu via que não era o mesmo brilho que eu vi no altar. Eu vi um olhar embaçado. Então eu falei, nós precisamos de oração, Senhor. Eu preciso colocar o Senhor como mestre e rei da minha vida.
E o Pai sempre nos acolhendo meu esposo no mundo, protegendo ele de todos os males e me acolhendo e me dando sabedoria para dobrar os joelhos e clamar por ele, aonde quer que ele andasse. E aí, um belo dia, Deus me deu a sabedoria de orar pela conversão das pessoas que o odiavam. Porque não adiantava mais eu orar pelo meu esposo e sentir ódio de quem estava ao lado dele, das pessoas, né? Os próprios familiares. E Deus foi me dando sabedoria. E essa sabedoria me aliviava o coração. Porque eles era um ato de perdão, de perdoar, e eu mesmo não sabia. Então, com isso, eu pude seguir a palavra do Senhor. Né? Eu não sabia nem como orar, eu só sabia chorar na presença do Senhor. E o Senhor foi me dando palavras. E esse tempo eu pude descobrir quão fiel o Senhor é. E nós temos uma arma dentro de casa, uma arma que liberta, uma arma que cura, uma arma que transforma, que é a Bíblia, a palavra do Senhor. E a gente sabe que desde pequeno a gente aprende que tudo passa, mas a palavra de Deus não passa. E eu comecei a meditar a palavra do Senhor. E através da palavra do Senhor, eu comecei a fazer minhas orações mediante as palavras que eu abria, né? E Deus foi me dando sabedoria de orar em cima daquelas palavras, né? E aí eu percebi o quanto fomos, né? Assim, na época não sabíamos, né? O quanto era importante andar na presença do Senhor e deixar Ele dirigir, direcionar, deixar Ele ser o condutor, né? Então nós sempre carregávamos, eu costumo falar que sempre carregávamos Jesus no banco de trás do nosso carro, né? Então, por isso que não saía nada de bom, né? Deus nunca nos abandonou. Ele nos dá o livre-arbítrio. E aí a gente tem que passar por situações assim para crer e saber que existe um Deus lindo que zela por nós. E Deus, Ele foi nos instruindo. Tanto meu marido, que não sentia mais vontade de estar na presença do Senhor, e Ele foi me enchendo de sede, de buscá-lo mais e mais. E com isso, com a minha entrega, de estar na presença do Senhor, de saber que é através da oração que conseguimos ser libertos, que é através de estar perto de Deus que tudo é restituído, restaurado. E assim o meu casamento, ele foi restituído, ele foi restaurado pelo sangue redentor de Cristo e pela água que jorrou do coração dele, quando ele morreu para perdoar os nossos pecados. Eu creio na palavra de Deus e no infinito amor. E eu sempre coloquei na minha cabeça: o que Deus uniu, o homem, e nada desta terra, nada deste mundo, nem das trevas, pode separar. Porque foi Deus, foi o seu infinito amor que firmou a nossa aliança. Então, se você crê nisso, irmão, busque, persevere e acredite que Deus também irá realizar o seu impossível. Crê, mas crê firmemente. Vai vir dias que você vai querer desistir,
Não se permita ser iludido pelo inimigo. Eu passei por isso, mas eu não permiti. Eu não permiti. Deus é fiel. Deus, Ele pode tudo sobre as nossas vidas. Ele transforma. Ele age na hora certa, no momento certo dele. Choramos. Eu sei que meu esposo chorou diversas vezes, eu chorei diversas vezes. Mas eu tinha certeza que Deus estava nos direcionando e que iria tudo dar certo no tempo dele. E foi assim, noites e noites. Eu dobrava o meu joelho e eu pedia a Deus para me ajudar, para Deus me guiar pelo caminho certo e para eu não me esmorecer. Foi muito bom porque descobri como é bom falar com Deus e ouvir as tuas palavras, né? Que nunca passará, as palavras de Deus nunca passam. Tudo passa, mas as palavras dele continuam firme. Então, o Senhor, através da tua palavra, Ele mostra o quanto Ele nos ama. E Deus vai tirando as dúvidas que surgem. Vai tirando também o orgulho que nos preenche. E Ele é fiel. Eu peço a Ti, meu irmão, que se possível, recolhe mais. Deixe que as pessoas falem. Deixe o mundo. E se entrega verdadeiramente no amor de Cristo Jesus e nas promessas dele. Porque é o único que é o Deus do impossível. Né? Então assim, é só se entregar, vigiar e orar. E não se permitir que caia nas insinuações, nas coisas que as pessoas falam para nos destruir, de certa forma. E saber que a oração é um impulso do coração, né? É um simples olhar lançado para o céu. É um grito de gratidão e de amor, tanto no meio da tribulação, como na alegria. E não se separar mais da presença do Senhor, mesmo na alegria e na tristeza. Orai sem cessar. Se não puder estar dentro do seu quarto, quando estiver no trânsito, quando estiver no seu trabalho, firme o pensamento em Cristo Jesus. E o melhor, eu tenho certeza que virá. Veio para mim, vai vir para você. Confia. Lança seus pedidos a Deus. Mas lança na confiança de que Ele ouve. Quando os discípulos pedia para Deus lhe ensinar a orar, Ele foi muito breve, né, nas explicações. E eu pedi ao Senhor para me ensinar a orar. Diversas noites eu não sabia nem o que falar. Mas Deus foi acolhendo minhas lágrimas e foi fazendo das minhas lágrimas orações. E em Mateus 6 fala: entra no teu quarto, fecha a porta. E com certeza, com toda certeza, Jesus não estava ensinando aos discípulos uma oração egoísta de fechar-se em si mesmo, né? Mas ao contrário, ele estava ensinando que o encontro do homem com Deus se dá no mais profundo do seu ser, que é necessário muita intimidade em silêncio para que este encontro se realize. Então, meu irmão, minha irmã, fechar a porta do seu quarto físico, trata-se aqui da porta de sua intimidade, de entrar em si para que Deus possa falar. Só depois do homem escutar a Deus é que ele deve comunicar-se.
quando você sentir que Deus está falando com você, quando você sentir aquela paz, aí você vai ver que você encontrou com Deus. E também o Senhor falava, não multipliqueis as palavras, né? Então, muitas vezes achamos que nossa oração diretamente proporcional à força e à quantidade de palavras. Quanto mais eu falar, então isso vai acontecer. Não. Ele pedia, não multipliqueis a palavra. A gente acha que tem mais força a oração quando tem mais palavras e não é. Queremos por tudo que pela força das nossas palavras a oração seja atendida. Não é isso não, meu irmão, que o Senhor quer. É justamente o contrário. Jesus nos fala, não depende de nossa força, mas de nossa intenção, de nossa fé, do desejo que há em nosso coração. Nós podemos utilizar, por exemplo, meu irmão, minha irmã, as necessidades de Ana, né? O exemplo da oração de Ana, a mãe de Samuel. Se encontra em 1 Samuel, a oração, né? Deixa eu pegar aqui na palavra. 1 Samuel. Prolongando ela em sua oração diante do Senhor. Eli observava o movimento dos seus lábios. Ana, porém, falava no seu coração. E apenas se movia os lábios. Então Ana só estava falando no seu coração e estava movendo os lábios, sem ele lhe ouvir a voz. Então todos pensavam que ela estava embriagada de vinho. E ela respondeu, não é assim, meu Senhor. Eu sou uma mulher aflita, eu não bebi nem vinho nem álcool, mas derramo a minha alma na presença do Senhor. Ela se entregou inteiramente, de coração. Então não é assim, meu Senhor. Sou uma mulher aflita, mas derramo a minha alma na tua presença. Então Deus conhecia as necessidades de Ana. Ele demonstrou isso com sua própria vida, né? Com seu sofrimento, expondo sua alma na presença de Deus. Da mesma forma, deve ser a oração dos filhos de Deus, né? Você deve abrir, nós devemos abrir o coração diante de Deus. Não devemos ter medo de comunicar o que a gente quer falar com Deus. Deus conhece o nosso coração. E quando ele falou Pai Nosso, né, Jesus ensina, né, a buscar intimidade com Deus. Não tratá-lo como um ser distante, mas como uma pessoa amorosa e próxima, da qual não devemos ter medo de aproximarmos. Um Deus que é Pai. Seja feita a vossa vontade. Essa oração é uma oração de despojamento. Seja feita a vossa vontade. Não procura nela a sua vontade, mas a do Pai. E nós só sejamos instrumento através da vontade do Pai. Como nós somos instrumento, vai se realizar, gente. E quando fala assim, como nós perdoamos a quem nos ofenderam. A oração do discípulo necessariamente o leva ao irmão. É uma oração que desinstala, né? Que nos tira do comodismo, assim como nós perdoamos a quem nos ofenderam. Que nos leva a contemplar a Deus e o irmão. É sobretudo uma oração de reconciliação. Então essas são algumas pistas, né, para buscarmos este conhecimento necessário, né, que vem do Mestre. Né, pista de uma oração eficaz, que a gente aprende na dor, que a gente aprende na tristeza, na desilusão, mas que Deus nos dá sabedoria. Ele faz com que brote do nosso coração.
Esse modelo do Pai Nosso foi usado por vários e que deu e dá muito certo. Então, se você às vezes fala assim, eu não sei falar com você, dobra o joelho e clama, Pai Nosso que estás no céu. Que aí você vai ter dentro dessa oração uma oração de despojamento, uma oração que desinstala do comodismo, uma oração de reconciliação. Então se entregue inteiramente, vigia e ora, que o impossível Deus fará. Deus, Ele é fiel, irmão. Né? Deus, Ele tem um conhecimento sobre tudo que passa dentro de mim, dentro de você. Ele conhece detalhes a nosso respeito que ninguém mais sabe, nem mesmo nós. Então entregue fielmente o seu coração ao Senhor, porque Ele conhece o coração de todo filho. E a visão de Deus penetra o nosso íntimo, dando-nos sabedoria. Entregue-se verdadeiramente. E eu quero, para finalizar, hoje eu não vou finalizar com uma oração, mas eu vou recitar um salmo aqui, que é o Salmo 19. Que o Senhor te escute no dia da provação e te proteja no nome de Deus de Jacó. Do seu santuário Ele te socorra, e de Sião Ele te sustente. Lembre-se de tuas ofertas e aceite o teu sacrifício. Conceda-te que o teu coração anela e realiza todos os desejos. Possamos nos alegrar-nos com tua vitória e levantar as bandeiras em nome de nosso Deus. Sim, que o Senhor realize todos os teus pedidos. Sim, que o Senhor realize todos os teus pedidos. Já sei que o Senhor reservou a vitória para o seu ungido e ouviu do alto do seu santuário pelo poder do seu braço vencedor. Uns põem sua força nos carros, os outros nos cavalos. Nós, porém, a temos no nome do Senhor, nosso Deus. Eles fraquejaram e foram vencidos, mas nós de pé continuemos firmes. Senhor, dai a vitória e ouvir-nos no dia em que vos invocamos. Amém, irmão. E que esse salmo entre no teu coração. Que Deus ilumine, abençoe e que você se entregue verdadeiramente na oração. E quando não tiver palavras, Deus, Ele ama aquela oração que vem só do coração. Não precisa multiplicar palavras. Deus está a te fitar. E Deus está acolhendo. Crê somente. Fica com Deus. Que Deus abençoe você e sua família. E em nome do Senhor Jesus, o seu casamento, Deus vai remodelar. Deus irá fazer o impossível acontecer. Crê, porque Deus, Ele é fiel. Amém, meu irmão. Fique com Deus.